Olá, juniores! Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para continuarmos a série de estudos da nossa Escola Bíblica Dominical dos Heróis da Bíblia. Hoje estamos aqui com uma personagem feminina, uma super-herói, uma heroína, a Mulher Maravilha. Surgiu nos quadrinhos na década de 40, por volta ali de 41, 42, e ela surgiu num contexto onde era muito famoso o Batman, o Superman e o Lanterna Verde, né? Então, uma época em que os super-heróis masculinos faziam muito sucesso, então surge a Mulher Maravilha, e ela surgiu aí com alguns poderes de grande destaque, né, como a força, a velocidade, a capacidade de voar, a inteligência, os cinco sentidos bem apurados, né, visão, olfato, tato, paladar, enfim. E também ela tem dois instrumentos aí de guerra com superpoderes, que são os braceletes, que quando ela encosta, né, bate um no outro, então dá uma força aí, comparável a um trovão, né? Ela pode se defender com esses braceletes, e também ela possui o laço da verdade, né? Que é quando ela envolve o inimigo com esse laço, ele não consegue falar mentira, né? Então ele fala a verdade, ele acaba contando alguns segredos aí para ela, ou desvendando alguns casos. Então, quando ela consegue capturar o inimigo com o laço da verdade, tá certo? Bom, e na nossa história de hoje sobre os heróis da Bíblia, assim como a Mulher Maravilha, a gente também vai estudar uma heroína, certo? Nós estamos falando de Débora. Débora, ela é muito conhecida na Bíblia, talvez você já tenha ouvido falar da história dela. Se não, vamos agora nos atentar para essa história que é maravilhosa. Conta então a história de uma mulher que vivia no contexto na época que o povo de Israel era governado por juízes, né? Antes de ter os reis, eram governados por juízes. E Débora, ela foi a única juíza do povo de Israel. O restante todos foram homens, né, juízes. E Débora então foi a única juíza que esteve à frente do povo. Assim como a Mulher Maravilha, que foi uma heroína de grande destaque no meio dos homens, a nossa herói aqui, a nossa heroína da Bíblia, né, da nossa história de hoje, Débora, então, ela teve grande destaque na história do povo de Israel por ter duas características. Ela era uma mulher muito corajosa e muito temente a Deus. Bom, mas o povo de Israel na época de Débora, como eu já disse, não tinha reis. Então, depois que o povo, na época de Josué, que o povo de Israel conquistou então Canaã, então o povo de Israel passa a viver uma época aí que parecia um ciclo. Surgia um líder, um juiz, que aconselhava o povo, julgava as causas do povo, e aí depois, quando esse juiz morria, o povo ele começava a adorar outros deuses e fazer coisas que desagradavam a Deus. E é justamente nesse contexto que Débora surge. O povo estava adorando a outros deuses, eles tinham esquecido do Deus verdadeiro, do Deus que tirou eles da terra do Egito e levou eles para Canaã. E aí, em um certo momento, o povo ele lembra de Deus novamente, pede perdão pelos seus pecados, e Deus então levanta Débora em resposta à oração do povo, como então uma líder para guiar o povo. E Débora ela se destaca
como foi dito, porque ela era muito temente a Deus e ela tinha o dom de profecia. Então ela era além de juíza, né, que ela vai se tornar depois, ela já atuava entre o povo como uma profeta, como uma profetisa do Senhor. Então ela trazia mensagens de Deus ao povo. E Débora, ela tinha como seu escritório, vamos assim dizer, era uma palmeira, né? Uma árvore, onde ela ficava em cima de uma montanha, e ali ela julgava o povo subia até o monte, e ali debaixo da palmeira onde Débora ficava sentada, ela julgava as causas do povo de Israel. E num certo momento, Débora estava ali debaixo da palmeira. Só para a gente contextualizar mais um pouquinho, o povo de Israel nessa época estava sob o jugo do rei Jabim, que era o rei de Canaã. Era um rei muito malvado e muito poderoso belicamente, né? Era muito poderoso em guerras. Ele era conhecido por ter 900 carros de ferro, o seu exército, um exército gigantesco, né? E ele oprimia muito o povo de Israel. E aí Deus então levanta Débora para guiar o povo na questão, né, das causas, e também ela é conhecida como a mãe de Israel, e o nome de Débora significa abelha, então faça alusão aí à abelha rainha, né, que comandou toda a colmeia, comandou todo o povo de Israel durante esse período. O período em que o rei Jabim estava oprimindo o povo. E aí Deus levanta então Débora para ser um instrumento, e através da vida de Débora também Deus usa a vida de um homem de guerra chamado Baraque. Então estava Débora ali, sentada ali no monte, debaixo da palmeira, e a mandato de Deus ela manda chamar Baraque, esse homem de guerra israelita, e fala com ele: olha, Baraque, Deus chegou a hora de entregar o rei Jabim e a opressão, e o povo de Israel então vencer essa opressão. E Deus ele quer usar a sua vida, Baraque, você junte 10.000 homens da tribo de Naphtali, da tribo de Zebulon, e vão até o monte Tabor, e lá no vale Deus vai entregar então o exército de Cícera. Cícera, ele era o comandante do exército do rei Jabim, dos cananeus. Então Cícera era um homem muito poderoso, ele comandava esse grande exército de 900 carros, né? Então era um exército gigantesco. Na verdade, esses carros de ferro, juniores, eram chamados carros de ferro, mas eram carruagens, né, de madeira com escudos de ferro. Então, para aquela época, era um exército assim de última geração. E o povo de Israel, ele era desprovido de armamentos, né, de guerra. A Bíblia até fala, mais tarde a gente vai ver que o exército do Senhor venceu, e quando um exército vencia, sempre era comum ter o cântico de vitória. Então, no capítulo 5 de Juízes, a gente vai ver o cântico de Débora e Baraque, que é sobre a vitória que Deus deu a eles. Tá? Então, só para vocês acompanharem, essa história está em Juízes capítulo 4 e capítulo 5. Tá? Mas então, a gente tem de um lado, vejam vocês, um exército poderosíssimo, com um armamento de última geração para a época, carros, cavalos, e Deus então fala com essa mulher, essa juíza, que levantasse Baraque, que ele convocasse 10.000 homens, e que Deus daria então a vitória. Mas aí você, diante de um exército desse tão poderoso, que era o exército dos cananeus, como você ficaria se uma mulher como Débora viesse até você com toda essa coragem e essa intimidade que ela tinha com Deus, e falasse isso, profetizasse que Deus entregaria então os cananeus nas mãos de Baraque? Com certeza Baraque ele ficou com medo, tanto ficou que ele falou assim: tudo bem, Débora,
eu até vou, mas eu só vou se você for comigo. Parece assim algo sem sentido, porque Débora ela não era de guerra, né? Ela era simplesmente uma juíza que julgava as causas, então ela não tinha experiência nenhuma de guerra. Mas aí que entra, juniores, o papel da nossa heroína de hoje. Ela era uma serva de Deus, temente, e ela era vista por todos como, ela era reconhecida por todos como uma profetisa do Senhor, né? Ela tinha a confiança de Deus, que Deus estava com ela. E aí Baraque fala, se você for comigo, eu vou também. Agora, se você não for, ele esquece, não vou não, sozinho eu não vou não. E Débora, né, como ela confiava na profecia que Deus tinha dado a ela, ela falou, não, nós vamos e nós vamos vencer. E o que aconteceu, juniores? Quando eles estavam lá então, os 10.000 homens, Débora e Baraque, no Monte Tabor, Cícera, que era o comandante do exército dos cananeus, ele viu que o povo estava reunido, né, como um sinal de guerra, então ele logo juntou os seus 900 carros e todo o seu exército e já foi para a batalha contra o povo de Israel. E o que aconteceu? A gente vai poder ver lá no Cântico de Débora, no capítulo 5, que no capítulo 4 não é relatado, só fala que Deus deu a vitória a eles. Mas no capítulo 5 a gente percebe que sozinho, por eles não iam conseguir. Foi Deus que proveu, foi Deus que deu o inimigo mesmo na mão de Débora e Baraque, porque o vale é um local onde é um local plano, né? Tem as montanhas e tem o vale. E ali os carros e cavalos que eram o que o exército tinha de mais poderoso, né? Deveria ter aqueles fincos assim, né? De metal nas rodas, algo que o povo de Israel não ia aguentar, né? Porque eles estavam ali praticamente desarmados, só os homens mesmo, não eram homens, né, assim, acostumados com guerra. Mas nós tivemos aqui um acidente. Vamos continuar. Mas o que acontece? Deus, então, no Cântico de Débora fala que fez cair uma chuva, e provavelmente aqueles carros eles ficaram atolados ali naquele barro, e houve confusão. Também a Bíblia fala que houve confusão entre o exército de Cícera, de maneira que Deus deu a vitória então a Baraque, tanto pela questão da chuva, passava um rio ali e os cavalos atolaram, os cavalos foram arrastados pelo rio, e então Deus entrega o exército dos cananeus na mão então de Baraque, como Débora havia profetizado. Isso é maravilhoso, né, juniores? Essa é a nossa história de hoje. E o que a gente aprende então com a nossa heroína Débora? Bom, num contexto onde só tinha homens juízes, Deus usa Débora como instrumento, e a gente aprende que não importa a posição ou se ela sofria preconceito por ser mulher, não podia ocupar cargo de autoridade naquela época, mas Deus a colocou. Não importa, junior, qual que é a posição que você está, o que você faz, mas você pode ser instrumento do Senhor para transformar vidas. Pode ser usado para transformar uma nação, como Débora fez, uma nação que antes estava adorando a outros deuses, e após o arrependimento, Deus levanta então a nossa heroína. Deus pode levantar você, junior, para ser um instrumento de Deus para transformar os seus amigos na escola, para transformar até mesmo a nossa nação e o mundo. Então, que sejamos corajosos como a nossa heroína, mas a coragem dela estava porque ela tinha intimidade com Deus. A coragem dela estava porque ela confiava em Deus. Então que você, junior, também possa ser corajoso nos desafios que Deus tem para você, mas tenha o seu momento de intimidade com Ele. Tudo bem, junior? Um grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus.